Boa noite, pessoal. Estou só fixando aqui é, o comentário e a gente começa já já uma live com Porto Iracema das Artes. Só explicando aqui, gente, para quem não está entendendo nada dessa live. Eu... Já andei? Pronto, Andrei. Pronto, Ó, agora deu certo, né? pronto, agora deu certo. Então, Conduz aí, Andrei. até teve que fazer aqui uma dobradinha ao contrário, virar que é ao avesso, mas vai dar certo. É, nós, do Porteração das Artes, estamos começando a nossa primeira live aqui desse momento de crise. Ainda é um teste, espero que dê tudo certo. E nada mais propício para a gente poder começar com essa proposta de live do que com o Festival Quarentena, que é criado por vários artistas de Sobral, e entre eles Janda Alcântara. O festival já dá uma crescida aí bem maior hoje em dia, né? Assim, poucos dias, na verdade, o pessoal já conta aí com uma programação bem extensa. Mas eu vou deixar que o próprio Jander apresente um pouco o festival, comente um pouco sobre quem é que está por trás do festival, de equipe técnica e como tem sido aí a experiência desses, acho que 2 dias, oficialmente, de festival. Eu já nem sei quanto tempo a gente está fazendo esse festival, porque o tempo da internet, ele realmente, assim, ele é outro, né? E aí, mas a ideia surgiu segunda-feira, e desde então a gente tem trabalhado incansavelmente, e de programação, de fato, a gente iniciou ontem e hoje seria o segundo dia, né? E o festival ele surgiu justamente por conta dessa medida preventiva, né, do Covid-19, coronavírus, e que a gente acredita realmente que seja a melhor solução por enquanto, né, é que a gente fique em casa realmente, se cuide todo mundo, e aí muitos artistas acabaram tendo seus espetáculos, seus eventos cancelados, e surge então a ideia inspirada em um festival que está rolando em Portugal, que é o Festival Eu Fico em Casa, e a gente então adaptou para a nossa realidade aqui no Ceará. Né? É um grupo de artistas e produtores que ficam entre Sobral e Fortaleza. Na verdade, em Fortaleza e em Sobral, porque a gente está em casa, é todo feito virtual. A gente tem grupos no WhatsApp, Hangout, a gente fica tentando se encontrar né, nesse meio virtual também para poder produzir. Eu posso só dizer o nome de todo mundo, Andrei? Claro, com certeza. E aí, Camila Santino, Fran Nascimento, eu, né, Mukenzo, Tamires Coimbra. E aí a gente tem como colaborador Carlos Filho, Letícia Vilhena e o Batuta, Maurício Batuta. Então é uma equipe ainda pequena, mas é um festival colaborativo. A gente está realmente aí tentando aprender como é que funciona ainda organizar um festival virtual, né? Mas estamos aí nessa batalha. Pode falar um pouquinho do que já aconteceu de programação, o que está previsto ainda, quais são os formatos, porque quem já acompanha aqui o festival já percebeu que tem vários formatos também, né? Mas, enfim, o que ainda pode vir por aí. Pronto, o festival, a gente abriu para todas as linguagens, né? É só chegar com a sua proposta e a gente não está fazendo uma curadoria específica. Os artistas estão submetendo, a gente está conseguindo aí dialogar com os horários e está tentando realmente abarcar todo mundo. A única exigência que a gente está tendo é que realmente sejam artistas do Ceará ou então residentes no Ceará, Mas, que criem no Ceará. E aí a gente já teve Simone Souza, que ela cria no Ceará, está em São Paulo, mas é do Espírito Santo. Mas ela vive dizendo que é cearense. É, a gente teve também hoje, por exemplo, a gente teve lá o Tinho, né? E aí a gente vai, o Rubens acabou de acontecer a live dele,
E a gente vai, então, tentando mesclar todas essas linguagens. A gente também tem alguns colaboradores, como casas de criação, a própria Toca da Matraca, que é um espaço com o qual eu colaboro. E a gente vai tentando diversificar a nossa programação entre apresentações e também um bate-papo, uma conversa com criadores, né, com artistas, sobre o processo criativo, sobre o que a pessoa tiver afim, o que for urgente. E aí tem uma coisa diferencial, que, pelo que eu já percebi desse festival, de tantas outras lives que tá rolando, né? Eu soube, inclusive, hoje que o Instagram hoje tem mais lives do que stories. Isso é um dado. Bom, né? Produzindo em casa e tentando se comunicar. Mas diante de tantas possibilidades, assim, eu percebi que o festival tem um diferencial, que é a tentativa não, o impulso e o desejo de arrecadar uma grana, né? E aí você podia falar um pouco sobre isso, como é que é feito, como é que vocês vão destinar isso, até quando, enfim. Pronto, o festival, a gente pensou em criar um chapéu virtual. A gente está brincando um pouco com a metáfora de que essa internet é uma rua, né? Uma grande rua, e que a gente está a fim de ocupá-la. E aí, inspirado nisso, a gente parte, então, para o chapéu de rua, desse artista de rua, e aí pensa esse chapéu virtual como uma tentativa de a gente também se pagar e pagar os artistas que estão trabalhando conosco, né, construindo conosco, que é um festival colaborativo, e estão construindo conosco o festival. E a gente disponibilizou, então, uma doação, uma contribuição pelo PicPay, né? A gente criou, então, esse chapéu virtual pelo PicPay. É só procurar, por exemplo, Festival _ Quarentena, e aí você consegue fazer a sua contribuição. Ou então, tem algumas pessoas que têm preferido entrar em contato conosco e fazer uma transferência bancária, por exemplo, né? E aí, esse chapéu, no final, ele vai ser distribuído em partes iguais para todo mundo, entre nós, produção, e os artistas envolvidos, né? A ideia é realmente que a gente consiga, de fato, aí, sei lá, de repente, já que os artistas perderam tanta bilheteria ou cachê, de alguma maneira a gente tentar contribuir com esse espaço que está vazio, né? Uhum. E aí é só entrar nesse arroba que está aqui no comentário fixo, que lá vai ter as instruções para fazer parte do chapéu virtual. Isso, a gente tem uma publicação no feed do nosso Instagram, que é @festival_quarentena, e aí tem explicando direitinho, passo a passo, como é que pode contribuir conosco, né? Tem uma publicação só sobre o chapéu virtual. E aí também lá no Instagram você vai encontrar as lives que estão salvas, né? Que já aconteceu. A gente também tem um canal no YouTube, que é Festival Quarentena. Também as lives dos outros dias estão lá disponibilizadas para quem puder assistir, para quem quiser assistir, né? Tudo está linkado na bio do festival. E como tem sido, em tão pouco tempo, ver, enfim, tantos artistas chegando junto, e também sobre isso, né? Como, se eu for um artista que estou sabendo do festival agora, como que eu faço para entrar em contato, enfim. Eu sei que está linkado lá no festival, mas assim, como é que é essa ficha de inscrição? O que eu posso propor? Pronto. É o seguinte, o festival tem um formulário, né? E aí esse formulário você pode acessá-lo e fazer a sua inscrição. Como eu disse, o único requisito que a gente colocou foi que fosse cearense ou residente no Ceará, né? E aí você vai no link da bio do Instagram, né? Festival _ Quarentena, e aí você vai encontrar esse formulário que é bem simples, né? Se você lança sua proposta, manda de fato aí uma fotografia, um breve release, e a gente vai tentando adequar, né, a nossa programação. E aí, porque estão mandando mensagem para mim, venham para o Instagram do festival. Calma, gente, calma, já a gente vai terminar aqui o papo e a gente parte para lá. E aí a gente recebeu propostas de diversas cidades, né? Ainda estamos percebendo, por exemplo, que majoritariamente são de Fortaleza. A gente adora os artistas de Fortaleza, mas a gente está sentindo falta também de outros artistas. O Cariri, por exemplo, não chegou junto ainda, a gente está esperando o Cariri, mas a gente já recebeu de Morada Nova, de Caucaia, né? A gente recebeu de Sobral também, lógico, né? Porque
a maioria da equipe de produção é de Sobral. Mas a gente está sentindo falta ainda do Cariri, está faltando o Cariri chegar próximo, né? Casa Ninho aí, ó, esperando vocês. Olha aí, já fica a intimação aí, o convite. Já fica a intimação. E aí tem uma coisa que tem acontecido, é que a galera tá lançando as suas hashtags, né? Convidando os artistas para chegarem no festival e eles estão se inscrevendo, né? Eles estão se inscrevendo. Então, se vocês quiserem, tiverem a fim de, sei lá, Getúlio Abelha, vocês colocam lá Getúlio Abelha no Festival Quarentena. Entendi. Então, ai, Deus, peraí. Virei minha câmera sem querer. Ainda tô aprendendo também a mexer aqui. Então, também pode ter a torcida também. Pode ter a torcida. Tem funcionado. Espectadores podem intimar um pouco, fazer o convite dos artistas para partilhar isso também. Massa. Isso. E Jander, como é que tá sendo esse movimento aí, já que você falou tanto sobre essa arte que é feita fora de Fortaleza, né? Essa arte de, enfim, toda arte é uma arte de resistência em alguma medida, mas como é de fato produzir nesses lugares. Você participou do laboratório ano passado, né, no laboratório de teatro, dentro de um coletivo artístico multilinguagens, e que agora, diante desse isolamento, tem que se redescobrir, se reinventar como artista, descobrir novas plataformas de diálogos e de conexão. Enfim, saber um pouco mais de notícias daí, assim, como é que tem reverberado por aí, assim. Bem, a Toca da Matraca é um coletivo muito inquieto, né? Um coletivo muito inquieto. E aí é uma galera que eu gosto muito, né? Que eu cheguei, retornei a Sobral, que eu estive em Fortaleza estudando teatro, e quando retorno a Sobral, fui muito bem acolhido por todo mundo. E a gente conseguiu aí realizar dois processos ano passado, que dialogam diretamente com a cidade, e um também acaba se encostando no outro, né? Que a gente trabalha aí com essa questão de memória, cidade, o corpo, né? E a gente esteve no Porto, inclusive foi muito importante para nós que a gente conseguiu experimentar esse nosso desejo em diversas potências, né? Junto com Lili Monteiro, por exemplo, com você, Andrei, que esteve presente em várias etapas. E aí é uma questão de realmente, assim, da gente resistir, de fato. A ideia do festival, por exemplo, ela surge nesse sentido também de resistir, né? A gente vai inventando maneiras de existir na rua, no palco, na internet, né? O lance é realmente a gente ser uma alma inquieta, né? Eu gosto, por exemplo, do nome do grupo de vocês por isso, porque inquieta, né? Que é algo que ele é verbo, ele é substantivo, ele é desejo, ele é... Que bonito. A gente está, inclusive, nesse momento com as inscrições abertas, laboratório de criação, né? Não só no laboratório de teatro, do qual sou coordenador, estou coordenador, na verdade, do qual o Jander participou como artista, mas também todos os laboratórios de criação. Esse ano a gente conseguiu aumentar a quantidade de vagas, né? Conseguiu aumentar aí um pouco o valor das bolsas também, que são conquistas muito importantes da classe artística, né? E do movimento Uhum. que o Porto, né, se coloca dentro. E eu queria que, de repente, inspirasse um pouco quem está nesse momento em casa, com a gaveta cheia de ideias. Né? Eu acho que nesse momento é um bom momento para faxina, mas não só a faxina física, mas a faxina das ideias também, né? E poder colocar um pouco para fora essas ideias, escrever um pouco o projeto. Enfim, não sei se foi a primeira vez que escreveu no Porto, como é que é essa perspectiva, né, para um grupo que não é de Fortaleza, está dentro dessa estrutura, reinventando, né, outras geografias, enfim. Eu tentei por 5 anos Uau! o Porto Iracema. Tentei por 5 anos, foi uma ideia persistente. Tem uma frase do Machado de Assis que é assim, tem ideias que são das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. E aí era um desejo muito grande que eu tinha, porque uma pesquisa que me interessa muito, o modo que o laboratório o modelo, me interessa muito, né? E eu tentei por 5 anos, até que teve uma vez que deu certo. E eu acho que foi quando eu
realmente assim, era um projeto que tinha muito de mim. Talvez os outros não tivessem tanto. E aí, por tantos anos escrevendo, eu acabei meio que descobrindo, de fato, assim, como eu me escrevia no papel, que eu acho que era a minha maior dificuldade, era como eu me escrevia no papel. E aos poucos eu fui aprendendo, né? Mas eu acho que o que de fato assim foi mais forte foi porque essa última pesquisa, que era o mapa do Flaner, ele realmente assim ele tinha muito de mim, né? Acho que muito de mim, muito do Zeca, da Fran, de todo mundo que fez parte. A gente acabou reunindo 30 pessoas na equipe. E aí eu acho que é isso, assim, eu acho que eu já convoquei uma galera daqui de Sobral, se inscrevam, se inscrevam no Porto Iracema. Ano passado foi muito bonito o movimento de que no laboratório de teatro a gente teve 3 grupos do interior, de 4 projetos, 3 grupos do interior. E eu sempre defendi que a gente tem que estar em cima mesmo para poder ocupar os espaços de fato, né? Então acho que é isso, assim, quando for escrever o projeto, ser você mesmo de fato e jogar o seu projeto do que vem de dentro de fato, assim, né? Acho que o desejo criativo ele parte daí, parte do que é a gente, né? A Isabelle está perguntando aqui o que é o laboratório. E aí eu acho que talvez isso seja legal também, né? Porque o Porto ele é muito mais que o laboratório de criação. E aí acaba que Uhum, a gente entra aqui na live ou segue o Porto sem necessariamente saber e conhecer um pouco dos laboratórios, assim. uhum, Os laboratórios são um uhum. espaço de pesquisa e de investigação. Eu vou falar com minhas palavras e de repente tu me ajuda, tá, Janda? É complementar um pouco. É. Mas é porque é um espaço de pesquisa e de investigação que o artista, né, no caso do teatro, a grande maioria são grupos de teatro, mas não é obrigatório. Ele desenvolve essa pesquisa durante 7 meses, ligada ao Porto, né? A pesquisa normalmente continua depois, ou ela já vem, Uhum. já traz uma carga, uma memória aí, como é o caso de vocês, por exemplo, né? É. Ela não tem a perspectiva de montar alguma coisa, né? Que já que essa foi a pergunta específica da Isabelle, assim. Ela tem uma perspectiva de fato, vivenciar a pesquisa. Se por acaso os experimentos cênicos, porque nós de teatro nós somos muito inquietos, né, e nós não conseguimos ficar apenas, nós entendemos a pesquisa como de fato a prática, o fazer, né, que ele seja fruto da pesquisa, não o contrário, não que a pesquisa Isso. ela se recolha e se retraia para necessidade de mostrar alguma coisa. Mas no caso de vocês, eu acho que vocês estrearam o trabalho no final de dezembro. Até hoje eu tô, até hoje eu tô por descobrir isso. Mas o que me interessava de Quase fato, no, acho que a, oi? já estão pensando na circulação, pós É, a gente está pensando na circulação. A gente já está aí tentando aí mexendo as nossas ideias aí para fazer uma circulação. Mas o que eu acho que tanto a mim quanto a Toca da Matraca me interessava de fato era a experiência da pesquisa. A gente nunca teve intenção de realmente fazer uma montagem. Acabou acontecendo. Acho que o desejo era tão grande que acabou acontecendo. Mas eu acho que o mais interessante realmente do Laboratório do Porto é a gente ter, de fato, esse contato, por exemplo, com artistas que a gente admira tanto, podendo trocar experiência, porque não é uma, uma colonização de conhecimento, é de fato uma troca de experiência. Lili foi muito parceira conosco, você também foi muito parceiro, o Walter e todo mundo que pôde colaborar com o mapa do Flaner. Foi realmente assim uma troca, foi um trabalho de fato bem colaborativo, né? Só respondendo a outra pergunta que surgiu aqui agora, se precisa ter experiência. O laboratório não é um espaço para quem está começando a ser artista, né? Para as primeiras Uhum. experiências. Mas não significa que você precisa ter décadas de experiência, né? Então, Uhum. por exemplo, ano passado, quase todos os grupos, enquanto grupo, eles eram até grupos relativamente novos, né? Vocês estavam Uhum. no segundo trabalho de vocês. Lógico que você já Isso. tem uma experiência. Os meninos têm suas experiências individuais, mas não é um espaço voltado para artista tido como consagrado. Eu nem sei o que é isso no Brasil de hoje. Mas de fato, é um espaço para quem já tem aí uma inquietação enquanto artista e quer desenvolver suas pesquisas, né? Isso é importante, assim.
e que fique com estímulo também para quem está começando, se aproximar desses espaços, se aproximar dessas pesquisas, né? E poder, quem sabe, no próximo ano, no outro, né? A gente tem que lutar para o espaço estar vivo e sempre ampliando. Você se inscreve, enfim. Exatamente. Para que a gente está chegando ao fim dessa primeira live, dessa primeira parte, o que você acha que conseguiria colocar um pouco mais agora como um convite para quem chegou aí de última hora e não ouviu a gente falar? Só antes da gente voltar e fechar sobre o Festival Quarentena, a Isabelle falou que tem 1000 perguntas e não conhecia o laboratório. O regulamento está aberto no site. A gente tem várias caixas de e-mails para disponibilidade para tirar dúvidas específicas por linguagem. Então, o laboratório de criação ele é em teatro, ele é dança, ele também tem música, ele também tem cinema e também tem artes visuais. Então, é muita coisa. São muitos projetos que são desenvolvidos ao longo de um ano. E que esse ano as inscrições acabaram sendo adiadas para o dia 5 de abril, devido a essa crise que a gente está passando, né? Então, é uma forma de entender, mas a inscrição é toda online. Então, já dá para fazer agora, dá para aproveitar esses dias de introspecção e de muita reflexão para escrever um pouco. Mas eu queria... O Jujufone deu uma ideia maravilhosa. E o Gil falou alguma coisa? Ele disse que quem tiver a fim de se inscrever, é só dar uma olhada no site, que tem os projetos anteriores. Eu fiz muito isso. Muito bom. Eu fiz muito isso. 7 edições, né? E em 7 edições já foram Uhum. projetos, então dá para saber um pouco aí. A Rafa está perguntando e-mail do contato Laboratório de Teatro, é coordenacãoladeteatro@gmail.com. Mas no nosso Instagram, no nosso site, no nosso Facebook, tem os contatos de todas as coordenações, se você quiser tirar dúvidas específicas. E a Isabelle fez uma pergunta para você, Jana, não sei se você leu aqui. Deixa eu dar uma olhada. Como foi a troca de experiência? Com quem foi a troca? Entre vocês do grupo ou com outros participantes? Conta. Bem, porque a gente, no Laboratório do Porto, tem a tutoria, o projeto é acompanhado por uma tutoria, e aí a gente pôde, eu lembro inclusive do dia que tu chegou, André, tá assim, Jander, por que nosso projeto trabalha com espaço urbano, por que tu não convidou ninguém do Vertigem? Eu disse, mas eu não sabia que podia. Porque para mim assim, era tão surreal que eu não sabia que podia. E acabou que a gente teve essa partilha, nessa troca com a Eliana Monteiro, a Lili, e ela acabou se tornando uma pessoa de casa, né? De chegar junto na Toca da Matraca e sentar conosco e tomar o café e trocar várias experiências e falar muito dela e a gente ter a abertura de falar muito da gente. Então, é uma troca nesse sentido, né? Com ela, com o Walter, que nos deu essa consultoria de luz e criou a luz conosco. Então, a troca é realmente nesse sentido. E a troca também entre o grupo, né? A gente acabou se conhecendo mais e trocando diversas experiências. Então, acho que o Jujufone ele deu uma outra dica aí, que eu acho que também eu compartilho dela. Ele disse que você pode olhar, de fato, como eu fiz. Todos os anos eu fazia isso. Eu ia no site, olhava os projetos que iam, até que eu fui entendendo que tinha que ser um espaço meu, dos meninos, né? Das meninas, das meninas, que era um espaço nosso, de fato, assim. O projeto ele tinha que falar um pouco de nós. Então, a gente viu, de fato, no site os outros projetos, mas a gente acabou inventando outros mundos a partir daquilo, né? Então, eu acho que, de fato, é desengavetar aquela ideia ou algo que está pulsando muito forte dentro de você, um desejo criativo, e se inscrever no Porto. Foi o caminho que eu fiz, por exemplo. E sobre o Festival Quarentena, né? Que é o que nos move para estar aqui falando agora, nesse momento, juntos. Quem chegou aqui de última hora, quem não ouviu tu falando sobre o festival, faz um convite aí, o que vai ter ainda de programação pelo festival, enfim, até quando, quais dias. Pronto, o Festival Quarentena, a gente vai até o dia 31, né? Que é mais ou menos quando se espera que a gente consiga voltar às ruas. E aí, né, ele surge nessa ideia de fato, porque os artistas acabaram tendo
os seus trabalhos cancelados, né, seus eventos cancelados, tudo, na verdade, paralisou, né? E aí o festival surge nesse sentido. E a gente tem aí no comentário fixado, né, o nosso Instagram, que é @festival_quarentena. O festival ele está para artistas cearenses ou residentes no Ceará. É só ir na bio do Instagram, que tem um link. Lá você vai encontrar o link, vai encontrar informações sobre as lives que já passaram, o formulário e outras coisas mais, né? É um festival que ele tem um ritmo muito frenético, porque o ritmo da internet é outro, mas a gente está aprendendo ainda como é que constrói, e é de fato, a gente chama de festival colaborativo, que ele é colaborativo em todos os aspectos, né? Da construção, do espaço, e também porque a gente conta com um chapéu virtual, que as pessoas podem colaborar e lançar lá a sua contribuição para os artistas que estão apresentando conosco. E aí, para a gente poder finalizar aqui essa primeira parte da live, só para quem não sabe, a gente vai continuar essa conversa lá na live do Festival Quarentena. Uhum. E aí o Gil faz uma pergunta aqui, Gigifone. Jander, o que você vê como forte hoje para propor uma ação ou projeto em artes cênicas? Nossa! É uma pergunta e tanto, né? É, bem, eu acho que quase todas as ideias são válidas, né? Eu acho que o teatro ele é um lugar realmente de experimentação. Eu digo quase todas as ideias porque eu sou muito adepto de que o limite de tudo é o respeito. Se a gente consegue, de fato, dialogar com as ideias e respeitar as ideias, tudo é aceito, né? E partindo da minha experiência de criação, né, eu sempre trabalhei muito com memória, sempre pensei muito uma cena que ela, de fato, ela dialoga com outras linguagens, uma cena que ela não precisa, de fato, ter uma especificidade, né? Na Toca da Matraca, a gente pensa muito isso, nós temos artistas multilinguagens, e aí a gente pensa, de fato, essa cena que explode, né? Então, eu acho que explode os desejos de criação, explode a cena, e é isso que eu penso enquanto criação cênica. E o Gil Fone está dizendo, vamos colaborar, estou só esperando. Vamos colaborar sim. A Isabelle fez um pedido aí para mim, mas depois eu converso com ela no privado. A gente continua agora a conversa lá no @festival_quarentena. Siga o festival, colabore com o festival, é uma ação muito importante. A gente que fica em casa, né, tá em casa durante o dia todo, espero, né, que estejamos em casa, esperamos que todos nós possamos estar em casa nesse momento, né. Às vezes não é só o desejo, às vezes é da questão de poder mesmo, de conseguir. E que a gente consiga descobrir essas outras formas de estar junto, e o Festival Quarentena se apresenta aí como uma possibilidade muito grande de unir a classe artística com os espectadores de todo mundo. Então, obrigado quem esteve com a gente aqui agora. A gente segue no @festival_quarentena, precisamos repetir sempre, e até já já. Obrigado, Jander. Quem tiver mais dúvidas sobre o laboratório, chega lá que a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá, até já. Até já. Obrigado. Como é que desliga isso aqui? Boa noite, pessoal. Vou esperar todo mundo entrar. Enquanto isso, eu vou fixando o comentário aqui. Só fixar o comentário. Pronto. Certo? Bem, só para quem está chegando. Olha aí. Deu certo!
Eu estou com o Andrei Bessa. Andrei Bessa, ele é ator, performer, encenador, ele é coordenador do Laboratório de Criação em Teatro do Porto Iracema das Artes e também um inquieto da Companhia Inquieta, né, Andrei? É sim, muita coisa, né? A gente tem que ser sempre. É, mas se apresente aí, porque é melhor a gente se olhar dos nossos olhos também, né, assim, né? É. A gente acabou de vir de uma live que eu fiz lá no Porto Iracema com o Jander sobre o Festival Quarentena. Espero que vocês tenham curtido aí a aula do Rubens. Eu tava fazendo os passinhos ali, mas, Linda. né? Então, eu sou Andrei Bessa, sou artista de teatro, sobretudo de teatro. Lógico que teatro numa perspectiva bem, bem ampla, né, da palavra teatro, bem fora. Uhum. E estou como artista desenvolvendo minhas atividades junto com a Inquieta Companhia. Já tem um tempo aí que a gente vem aprontando muita coisa nesse mundo. E tem uns 3 anos e meio, 3 anos que eu estou como coordenador do laboratório de teatro lá do Porto Iracema. Então dá para conversar muita coisa aqui e trocar muita ideia. Isso quer dizer que tá com saudade de nós. Ai, Saudade também, amigo. saudade de tu. Quando passar a quarentena, a gente se abraça. É sim. Andrei, vamos começar então falando um pouco sobre o Porto, né? O Porto está com uma das atividades do Porto realmente são os laboratórios de criação, do qual eu fiz parte enquanto artista, com a Toca da Matraca, de Sobral, e estão com as inscrições abertas, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Então, o laboratório de criação ele está indo para a 8ª edição. Então já tem um certo lastro, né? Por exemplo, só em teatro foram desenvolvidos 30 projetos nas últimas 7 edições. O que, assim, para mim como coordenador é muito bonito estar junto desses projetos porque eu consigo perceber de fato a pluralidade da cena cearense, né? Assim, são 30 projetos onde cada um é muito diferente do outro. Não existe um jeito de fazer teatro que agrada ao Porto, digamos assim. Uhum, Cada pesquisa é muito única. E também eu gosto sempre de ressaltar da cena cearense, porque no laboratório de teatro a gente tem um certo gama de projetos aí que são desenvolvidos fora de Fortaleza também. Isso é muito uhum, importante ressaltar, né, isso. uhum, Um, Poder ter esse espaço de pesquisa e de investigação do qual o laboratório se propõe é muito importante. Em 2015 eu fiz parte da lista, lógico que foi antes de eu ser coordenador, e até hoje o uhum, espetáculo do qual, né, foi cria e fruto dessa investigação, que é o Pra Frente Pior, ainda está rodando aí pelo mundo, né, cada vez uhum, mais, assim, mais forte. E eu percebo a mudança que me fez estar dentro do laboratório. Não porque o laboratório me mudou ou o laboratório abriu uma porta, mas ter essa perspectiva de encarar a pesquisa e a investigação como o centro, né, do estar junto enquanto coletivo, uhum. fez entender a profundidade que é ser artista nesse momento, né, que é ser artista contemporâneo. Então, assim, isso a gente só consegui ter nessa profundidade por conta do Porto, mas também foi vendo os outros artistas e vendo meus colegas de sala, a tutoria que a gente teve, o diálogo que eu tive com a Tereza, que a tutoria foi do Marcelo Evelyn, e a Tereza Rocha também chegou muito junto com a gente, como oficineira, enfim, depois virou uma colaboradora do grupo. E o diálogo com esses artistas, né, me fez ter essa seriedade, entender um pouco mais do que é fazer arte nesses tempos. E aí é interessante esse movimento que você que acaba que passou por dois olhares, né, do mesmo projeto, né, que é o laboratório, que é esse enquanto artista que esteve lá, né, junto com a Inquieta, elaborando um projeto, uma pesquisa, e também enquanto coordenador, né? E aí, é, eu hoje, né, já passei com a galera da Toca pelo laboratório, e muita gente me pergunta, o que que precisa para poder entrar no laboratório do Porto? E é uma pergunta muito difícil, né?
Mas aí eu lanço ela um pouco para ti, assim, não sei se tu vai responder enquanto coordenador, enquanto artista, ou alguém que já enxergou tantos projetos que são diversos, né, que passaram por lá. Mas eu pergunto assim, muito para ti, assim, o que que o Andrei acha, né, de fato, que pulsa tanto assim nos projetos que passaram pelo Laboratório de Criação em Teatro? Olha, a primeira coisa que eu acho que é importante dizer é que a gente tem um número restrito de vagas, né? Então, Uhum, você mesmo falou que tentou 4 vezes para não passar, a quinta que passou. Meu uhum, projeto qual nunca passei no Porto, que era o Achado do qual eu me desenvolvi no mestrado. O que passou é uhum, Quieta, que lógico também é meu projeto, mas era um projeto de um coletivo, né? Muito mais do que do André, assim, diretamente. Eu acho importante dizer, porque às vezes quando a gente não passa num projeto, no edital, a gente acha que é menor, ou que aquele espaço não tá interessado nisso, enfim. Às vezes são as escolhas e as necessidades, assim, aquele recorte, né? Aquele olhar específico que se teve naquele ano, enfim. Eu acho que são duas coisas importantes, assim, que a gente precisa ter na hora de pensar e desenvolver esse projeto. A primeira é que é muito o que eu percebo assim desses 30 projetos que já passaram é que nenhuma pesquisa nasce no ato de inscrição, sabe assim, uhum, se ela se configure e se solidifique, não sei se essa seria a melhor palavra, mas que ela fique mais estruturada no momento que você está escrevendo esse projeto. é, dos projetos que entraram, praticamente todos eles carregam memórias de outras questões e de outros lugares, assim. uhum, Então, às vezes são coisas muito diretas, né? Assim, estava desenvolvendo tal coisa, passou a desenvolver agora isso, ou está aprofundando um determinado assunto. Às vezes essa memória não é tão explícita assim, mas já carrega essa experiência, porque 7 meses pode parecer muito, mas é muito pouco. Então, é assim, muito pouco. é, quando você já tem nessa porção do projeto ali junto com você, junto com o seu grupo, né? Sua banda, o Festival Quarentena não é só de teatro, né? Pode ter outros artistas Isso. interessados, sua dupla de roteiro, enfim. Se essa questão já vem te perseguindo há algum tempo, eu acho que você tem mais propriedade para falar sobre isso, ainda que seja sobre falar sobre incerteza, sabe? Às vezes a Uhum, gente, artista contemporâneo, acha que mas meu projeto vai mudar, porque eu vou entrar lá e vai mudar. Sim, vai mudar. Isso faz parte da pesquisa. Isso já está posto, uhum, já está dado. Né? Ela não vai sair do jeito que ele entrou, isso é fato. Mas você precisa saber falar um pouco sobre essa incerteza, sobre essa dúvida também, né? E, enfim, tem uma outra coisa muito legal, não sei se a gente fala sempre sobre isso, mas que a última fase ela é uma fase presencial, né? Que agora nos cronogramas aí mudados vai acontecer em junho só. uhum, Que é um momento onde você e seu grupo, enfim, tem a oportunidade de conversar com a comissão de avaliação, né? Ao vivo. uhum, Então, assim, para quem chega nessa fase, mesmo que não entre no Porto, né, óbvio que o desejo é esse, mas mesmo que não entre, você já tem ali uma oportunidade de conversar e de aprofundar ainda mais seu projeto, né, trocar, ter feedbacks. Já vi momentos muito bonitos, eu, como coordenador, acabo fazendo secretariado, né, então já vi momentos muito bonitos acontecendo, assim. Muita pesquisa que se mostra para além dos projetos escritos, assim. E eu digo que nessa fase é importante você ir com toda a força, assim, né? Tá realmente envolvido naquilo, mergulhado naquilo. E de fato, assim, mesmo que a gente, sei lá, de repente não entre, são tantas respostas, tantas coisas bonitas que são ditas com o nosso projeto, sobre o nosso projeto, para o nosso projeto, que acho que já enriquece, assim, em vários níveis, né? Fala da minha experiência um pouco, né? E aí, eu já parto um pouco, então, agora para Inquieta, né? Eu já disse na outra live, eu gastei a É, minha frase que eu tinha eu separado para essa. fingi que eu não ouvi. Mas eu gosto de inquieta porque realmente assim, é um verbo, é substantivo, é um desejo, né? É uma coisa que está inquieta lá dentro, pulsando. E a inquieta, ela passa, ela para ti, né, assim como eu enxergo, ela teve realmente, assim, dois exemplos, né, que ela de experiência para ti, do laboratório, por exemplo, e também enquanto
pesquisa enquanto desejo criativo, né? E aí, assim, eu enxergo muito a Inquieta como um trabalho de uma equipe que realmente, assim, está dialogando com a cena contemporânea, é a cara da cena cearense e, ao mesmo tempo, é a cara da cena da América Latina, né? Eu acho, assim, é um grupo que eu me identifico bastante, né? E aí, do Porto surgiu o Pra Frente o Pior, né? Vocês estiveram, inclusive, agora na Meet. E tem uma coisa que eu acho linda, que é a André, ela começa dizendo, né? O que você vai ver é o que você vai ver. Nos próximos 50 minutos, você verá pessoas andando adiante. E a gente não vê essas pessoas andando adiante, ou vê essas pessoas andando adiante. E é uma cena que questiona a própria cena. Eu queria que falasse um pouco sobre o que é o Pra Frente Pior. O Pra Frente Pior, ele é um desdobramento dessa pesquisa, né? Porque depois dele a gente acaba fazendo outras coisas que gira em torno do Pra Frente Pior, na verdade, né? Que orbita Uhum, ao redor disso, mas é um trabalho, uma performance que tem cara de dança, mas é feito por atores, eu diria assim. uhum, Então tem uma dramaturgia de dança feita por atores, assim. E é um trabalho muito que vem me dando muita camada assim de entendimento político, sabe assim. E entendimento político, uhum, óbvio que com um título como esse, Pra Frente Pior, você acaba associando, né, as questões que estão nos noticiários, mas é muito além disso. Fazer, por exemplo, esse final de semana nós fizemos Pra Frente Pior lá em São Paulo, na onda do corona, mas ainda sem entender que a crise tinha se instalado realmente no Brasil, uhum, estar junto, de mãos dadas, suando, né, fechado numa cena, num espaço concêntrico, né, que é onde a cena acontece. E insistindo em estar junto, porque a cena é isso, são 6 pessoas, são 6 performers de mãos dadas, insistindo em estar junto, né? O que nós podemos fazer se nós temos a impossibilidade de soltar as mãos? Então, só o que podemos fazer tendo a premissa de que vamos ser obrigados a estar de mãos dadas, assim. Me dá várias camadas de entendimento, né? uhum. Muito importante, assim. É, por isso, né, por conseguir pregar uma outra camada muito além das discussões partidárias e presidenciais e, enfim, de democracia que o mundo está vivendo, não só o Brasil, mas também é uma outra crise de sociedade, né, que a gente está passando agora, é, e que, na verdade, o Pra Frente Pior é um espaço, é uma performance que possibilita você colocar muito do seu olhar nela. Assim, você, enquanto espectador, é uma tarefa árdua assistir o Pra Frente Pior. Uhum. 45 minutos, 50 minutos que você fica vendo uma ação que parece repetir mais do que a sua exaustão e de que ela não vai mudar, né? Então, você, enquanto espectador, vai colocando muito do seu mundo enquanto você vê o Pra Frente Pior, né? Uhum. Tem um título muito, muito importante, assim, né? Para a obra, né? Mas é um título pessimista, né? Todo mundo fala, ai, não quero Pra Frente Pior, é Pra Frente Melhor, Pra Frente Melhor. Mas a gente entende que esse pior já está dado, esse pior já está acontecendo agora, né? Então, o que que a gente vai fazer com isso? A gente tem que ir para frente, tem que seguir, tem que fazer alguma coisa com isso. Então, a gente Uhum. esse para frente como uma convocação para ação, né? E Uhum. eu disse, inclusive, o programa que o espectador recebe é um stencil, né? É um material que você pode intervir na sua camisa, na sua parede de sua casa, na rua, né? Na propaganda, na publicidade, né? Enfim. Você pode, de fato, fazer uma... Não deu pra ouvir direito, André. Cortou. Não, é de fato uma ação, é um convite à ação, não é um pessimismo é, niilista, né? Que você vai, não vai dar certo, então desiste. Pelo contrário. E o interessante do Pra Frente Pior é que realmente isso assim, é uma dramaturgia, que é uma dramaturgia que faz parte do corpo, né? E ela de fato é uma dança, é teatro, e ao mesmo tempo intervém no espaço público, né? É um espetáculo que o trabalho que ele não acaba em cena, ele continua quando as pessoas fixam
o Estêncio, ou começa bem anterior, quando vocês também intervêm na própria cidade, né? Ele é um trabalho aí que está nesse devir aí, né? E aí, também ao mesmo tempo questiona um pouco a cena, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Gil Gifone, e até cheguei a perguntar isso para ti, que era, ele disse, a gente já experimentou de tudo, eu experimentei de tudo até chegar no que eu realmente me interessava, né? E aí eu pergunto para ti, o que que te interessa, né, enquanto artista? Olha, é, me interessa descobrir novas formas de estar fazendo na convivência, assim, de estar trocando, de estar partilhando. E aí eu acho que a palavra trocar e partilha, elas são muito, muito importantes. Porque não é eu, enquanto artista, vou chegar e vou passar a mensagem ou o tipo de arte que eu acredito que é melhor do que outras, né? Assim, Uhum, é, é de fato ir se reinventando e poder, mais do que dar como artista, é receber, sabe? Assim, uhum, e de maneira assim nada cristã, assim, sem pensar nesse sentido. É pensar no sentido de estar buscando alimento, é quase que uma antropofagia, sabe assim? É uma cena antropofágica, porque eu recebo o melhor do que me dão, sabe assim? Eu vou comer o melhor do que me dão, né? Vou me alimentar. uhum, Então, então, assim, é poder tá junto, né? Junto não no sentido de uma convivência pacífica e de que estamos harmoniosos, né? Mas é de estar junto para descobrir o que eu não sei, para descobrir o que uhum, é dado ainda, para descobrir que não me foi dado ainda, o que eu não percebi ainda, para descobrir mais do outro, né? Para aprender a ser um outro Andrei, né? Um outro artista, uhum. uma outra inquieta, né? Não seguir assim, né? E, bem, eu tinha separado mais algumas coisas aqui para falar, e aí, uma outra coisa que eu me interessa também em vocês, né, no Inquieta, essa questão de estar sempre questionando a cena e também pesquisando a cena e colaborando com ela e a partir dela. E aí tem algumas coisas que vocês já fizeram enquanto ação. E uma que me interessa muito, inclusive eu me inscrevi, só que eu tive que retornar a Sobral e não consegui estar, que é o Habitat de Atores, né? Que vocês fizeram em duas edições, né? O Habitat, a primeira edição chama Habitat de Atores, aconteceu em Uhum, 2014. Foi uma residência artística lá na Vila das Artes, que juntamos, nós na época éramos 4, e juntamos mais 20 atores, né, 20 artistas da cena, para investigar. E aí para trocar, na verdade, exatamente isso que eu estava falando, para trocar. Não tinha um professor, não tinha um plano de aula, era estar junto, trocando, trazendo experiência, uhum, fazendo experiência, né? Trazendo experiência para fazer novas experiências. E aí, desse desejo, desse estar junto, acabou surgindo 3 trabalhos artísticos, né? Que foi o Entre, o Prometeu e o 8 milhões de habitantes. E aí, uhum, sempre quis fazer uma segunda edição, mas a gente nunca conseguiu, diante da correria, parar e se dedicar para isso, assim, né? Fazer realmente acontecer. E aí, depois de muitos atrasos do pagamento da Secult, acabou acontecendo esse ano, de um edital de 2016, aconteceu em 2019, na verdade, não esse ano, 2019. A segunda. uhum, E aí o Habitat, que antes era Habitat de Atores, vira só Habitat. uhum, Habitat no 2, porque era uma convocatória para artistas que estivessem interessados em questões do corpo. E aí tiveram músicos, tiveram vários músicos, inclusive, envolvidos. Foram 21 pessoas no início do processo, que entraram, né, para construir o Habitat. E foi um processo. uhum, Sobre esse ano eu não posso falar muito, porque eu não acompanhei o processo. uhum, uhum, Tanto por questões de como acompanhar, e também por uma questão ética, porque por mais que a gente tivesse inscrito nesse projeto antes de eu ser coordenador lá no Porto, quando o projeto acontece, eu estou como coordenador do Porto, né? E é um projeto ligado à uhum, Secretaria. Então, uhum, eu acabei não acompanhando a labora de estar lá no dia a dia, de estar sofrendo, de estar chegando, de estar trocando, fazendo isso que eu mais gosto de fazer, que é trocar. Mas é que eu uhum, faço e que eu gosto muito de fazer lá no Porto, né? Então, assim, as minhas relações que eu estabeleço, não tento
Não são relações de responder e-mail e de estar apenas, né, carimbando, recebido, recebido, né? É tentar estabelecer trocas mesmo, assim. Então, é uma residência muito, muito importante. Além do habitar, a gente, dentro dessas duas residências, a gente já fez outras experiências formativas, como dramaturgia, Uhum. que foi uma ação de dramaturgia que durou 4 meses, e dele, de várias oficinas que nós fizemos, nós desenvolvemos um projeto chamado Transdramática, por exemplo, que era para estar acontecendo nesse domingo, aqui no Porto Dragão, mas foi cancelado, né? Ou adiado, enfim, a gente não sabe ainda. Uhum. Que é um espaço de pensar a dramaturgia e o que seria a leitura dramática, né? Que a gente chama de leitura performática, em um outro espaço, assim. E quem sabe também, inspirado no Festival 40, não faz uma versão online em outros formatos, né? Desse Ei, projeto. seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Ó, fica aí a ideia, né? Né? A ideia, porque isso é inspiração. Esse festival é inspiração. Pois é, o Transa Dramática também eu cheguei a acompanhar quando estive em Fortaleza. E também quero dizer que o Festival Quarentena está aberto para a ideia, e assim como a Toca da Matraca também está aberta, a gente está para colaborar junto. Tem uma pergunta da Fran, que eu achei que seria interessante te perguntar. Andrei, como é ser artista gestor? Olha, Fran, é bem difícil e ao mesmo tempo bom, porque assim, o tempo da gestão, o tempo da máquina, o tempo da burocracia, ele, eu acabei entendendo que ele também é importante dentro dessa medida, assim. Se estar na gestão me tornou um artista melhor, me faz olhar para as situações por diversos ângulos, né? Entender Uhum, o funcionamento, entender que toda máquina ela é feita por gente. Então, todos os equipamentos, eles são feitos por pessoas, e essas pessoas têm seus problemas, uhum, têm suas falhas, têm suas qualidades, têm seus desejos, né? E isso me fez olhar para isso de um ponto de vista muito, muito único, assim. Mas, ao mesmo tempo, é um tempo que, às vezes, muito espaço, assim. É muito, né, você como artista da cena, assim, você tá ali querendo fazer agora, você tá aqui, sobretudo a gente que é da performance, tá realmente com esse desejo de fazer processo colaborativo, processo em criação, criação em processo, e aí uhum, você tá ali querendo trocar o máximo possível, e você tem que exercitar um pouco de paciência e calma, porque, de fato, algumas coisas precisam ter calma e paciência para elas se estabelecerem. E outra coisa que é muito boa é que o fato de ser artista, se eu aprendi a ser um artista melhor estando como gestor, né, eu acho também que eu consegui inspirar um pouco mais a questão, porque você leva um pouco da tecnologia da arte para dentro da burocracia. Então, ok, existe algumas engrenagens ali que elas são importantes estarem, mas como que você faz do dia a dia com outra energia, como você faz com que os espaços sejam ocupados com outros olhares, com outras questões, com outras vozes, né? Como você pode questionar mesmo e propor, né? Propor possibilidades de desvios, né? Porque a gente artista é muito acostumado a produzir desvio. Então, como é que a gente leva uhum. essa perspicácia que nós temos para dentro da gestão, né? Então, é muito muito importante, assim, muito bonito ter essa experiência há 3 anos, assim, é muito muito legal. Se eu fiz a pergunta, acho que dizendo, aliás, informação dizendo que vocês são um grupo que questiona a cena, agora eu te pergunto se também questiona a gestão, por exemplo. Questiono, a gente questiona tudo, né? Sempre. Eu primeiro sou ariano, e, E acaba tendo que. e segundo que, assim, Pode falar. lá no Porto, pelo menos com a equipe que eu trabalho no dia a dia, é uma equipe toda feita de artista, né? Então, cada um na Uhum, sua linguagem. Então, isso dá espaço para nossos questionamentos, né? Porque se eu estivesse numa estrutura completamente fria, não ia adiantar de nada estar questionando, né? Mas quando você tem parceiros ali que também questionam, que estão abertos a se questionarem, né, a repensarem suas certezas, é muito, muito importante, muito rico, assim. E eu acho que nesse tempo eu tenho conseguido me ver um pouco nesse lugar, assim, de não uhum, estou ali fazendo algo para alguém, né? Eu estou ali fazendo algo com alguém, né? Então, uhum.
É muito, muito inquietante, né? Muitas questões que a gente levanta que não conseguem grudar, né? Porque são de Uhum. ordem. Mas tem muitas questões que você vê ali germinando e criando outros caminhos mesmos, assim. É, eu vi que tem uma pergunta, deixa eu ver aqui. Estou dentro dessa trans online que disseram. Sim, Já vocês montaram um espetáculo pós-laboratório. Vamos então voltar para o laboratório, vamos. né? Já que surgiu essa pergunta. Eu vou responder, mas aí depois eu vou abrir para você falar, André. A gente montou, mas não era uma obrigação do laboratório de criação em teatro. Eu acho que, não se vou falar aqui da minha experiência, eu acho que o que interessa mais é, de fato, a pesquisa, né? Não, eu dou essa inquietude que tem na gente. E eu acho que a nossa inquietude realmente ela, ela chegou a esse ponto de a gente sentir necessidade de chegar a um trabalho montado ou quase montado, né? Ele nunca está finalizado, sempre tem que estar realmente aí em movimento. E aí gerou esse trabalho, que é o mapa do Flaner, mas não é uma obrigação, né? Aí eu aproveitei a pergunta também, sim, né? O orçamento de vocês vem do município ou do estado? Eu Nossa, sempre confundo com o Dragão, do do estado. estado. O Iracema é do estado do Ceará. É ligado ao Mar, que é ligado à Secretaria de Cultura do estado do Ceará. Então, até por isso que é tão importante, você estava falando do seu projeto, né, que outras ações aconteçam para além de Fortaleza, né? Já Uhum. tivemos vários projetos fora de Fortaleza. O teatro acaba se destacando muito, talvez por essa inquietude da cena mesmo, cearense. Mas em todas as linguagens tivemos um ou outro projeto sendo feito fora de Fortaleza. Assim. Isso é muito importante. Precisamos ter mais, né? O ideal seria É. ter Iracema em cada região do estado do Ceará. Nós, enquanto artistas, podemos lutar por isso, né? Mas E é importante que tu fala que o Porto Iracema, de fato, é uma escola do Estado, né? Acho que as pessoas confundem como sendo de Fortaleza. E aí, que ações assim o Porto tem pensado, por exemplo, com relação aos laboratórios de teatro para o interior do Estado? o laboratório, quer falar só sobre o laboratório de teatro ou quer falar um pouco sobre tudo? Não, sobretudo. Pode ser sobretudo também. Você O laboratório pode. de teatro, desde a segunda edição, tem pelo menos um projeto que é feito fora de Fortaleza, né? A gente já teve projeto no Uhum, Crato, Juazeiro, Sobral, Xeré. Crato, Juazeiro, Sobral e Xeré. Foi isso. Mas é porque Crato, por exemplo, tiveram 2 anos, Xeré tivemos 2 anos, né? E aí dá 6 edições que tivemos projeto fora de Fortaleza. E isso faz com que, por exemplo, e aí isso é muito, muito importante também dizer, que o projeto é desenvolvido na cidade do artista, né? Então, além de toda a pulsão dos artistas estarem ali durante 7 meses desenvolvendo suas pesquisas nos seus municípios, faz com que vá um oficineiro a essa cidade, faz com que vá um tutor, e que isso vá possibilitando e vá abrindo novas camadas. E cada encontro desse a gente abre de uma maneira diferente, né? Por exemplo, lá no Crato, no ano passado, a Unisagé, que foi a tutora do projeto da IAMIS Cariri, a cada uhum, dia ela fazia uma ação pública, né? uhum, Ou era uma oficina, ou era uma conversa, ou era uma fala, uma aula aberta. É, e aí, cada encontro desse nos diz sobre como é que ele consegue ser para a cidade, né? Então, acaba que não é uhum, só aqueles artistas daqueles projetos que têm contato com o laboratório, né? Outras pessoas também. Mas, para além dos laboratórios de criações, né, de criação, todas as linguagens, a gente também tem pensado em ações pontuais, assim, que elas são mais específicas, né? Elas duram um curto de tempo, um período de tempo mais curto, mas que também são formativas, que a gente chama de abarca. Então, a gente já também foi para uhum, diversas cidades aí, com diversas linguagens, fazendo ações mais curtas e tentando instigar uma cena para se aproximar do porto, né? Assim, então, uhum. e existem muitos projetos aí para serem executados. Não sei se todos a gente vai conseguir executar, mas
mas existem muitas ideias e, sobretudo, muito desejo. Isso é o mais importante. Então tem algumas ações aí que estão sendo pensadas para o interior do estado. Sim. E também, lógico, que cada artista, cada coletivo também propõe, né? Também pode chegar junto para propor. Que eu acho que isso é o mais importante. Né? O Zeca está relembrando que teve dança em Itapipoca com, acho que foi o Balé Baião? Não foi com Balabaião, foi com Viana Júnior. Mas não foi com É, Viana Júnior. É, Viana Júnior e o Gerson, né? Prato esse ano, com a Tatá. Isso. Teve música no Juazeiro, teve artes visuais em Juazeiro e no Crato. Mas, assim, não são todos os anos que vem acontecendo com todas as linguagens. A única linguagem que Mas consegue permanecer assim, com um projeto interior tem sido o teatro. tem alguma coisa específica, eu já sei da resposta, mas se tem alguma coisa específica que fale, assim, no edital, por exemplo, sobre o interior do estado? Então, desde o ano passado, a gente tem uma bonificação para os artistas que não moram em Fortaleza, e aí vale também para a região metropolitana, que também já tiveram projetos da região metropolitana criados no laboratório, mas existe uma bonificação de 5 pontos de 100, né? É uma maneira de sinalizar essa aproximação, esse desejo que a gente tem com os projetos para além de Fortaleza. No caso do teatro, e aí é sempre muito, muito importante frisar isso, antes a gente tinha um sexto dos projetos que eram feitos inscritos por artistas fora de Fortaleza. Então, isso também não nos dava uma forma de mostrar que a demanda é grande, né? Quando os projetos são Uhum. inscritos. E aí a gente colocou essa bonificação para incentivar inscrições. E aí fez com que metade Uhum. dos projetos, praticamente 42% dos projetos que inscritos fossem mandados de fora de Fortaleza. Então, só o fato Uhum. de colocar essa bonificação já fez aparecer a demanda, né? E isso resultou É. no caso de que de 4 projetos, um era de Quixeré, um era de Sobral, um era do Crato e um era de Fortaleza. Então, não foi apenas uma sinalização, né? Foi de fato uma conquista, eu diria. Eu tentei por 5 anos, só no quinto consegui, todos os outros eu estava em Fortaleza. Quando eu retorno para Sobral, eu consigo entrar no. Olha aí. E que bonita E foi aí eu a sempre. que ergueram, né? Fala, pode falar. Não, que bonito foi essa Como? que ergueram no projeto do ano passado. Vocês Isso. terminavam erguendo Nova Cidade. Então, quem sabe era isso, né? Eu não acredito em destino, mas de alguma maneira os encontros das energias causaram. Tem outra, tem outra pergunta. Quem escolhe o tutor? Proponente ou vocês do povo? Quem escolhe o tutor é os artistas, em diálogo com a coordenação, né, com o Porto, mas é uma indicação dos artistas. Cada projeto, e aí, com exceção do laboratório de cinema, mas todos os outros laboratórios, cada projeto tem um tutor específico. Então, é importante que o artista indique sobre que olhar ele quer trabalhar, né, que ele quer dividir aquela pesquisa, que ele quer ser instigado, enfim. Então, por isso que é importante que o artista ele esteja nessa escolha. E aí eu acho importante também dizer que você não é obrigado no ato da inscrição apontar uma pessoa, né? Às vezes porque você não tem conhecimento mesmo, assim, você falta um pouco de entender quem está trabalhando hoje, nesse momento, com essa questão. E às vezes pelo medo também de propor um nome, né? E aquele nome não aceitar, não ter tempo na agenda para fazer, enfim. Você não precisa apontar isso no ato da inscrição. Mas é muito importante que você vá pensando pelo menos no perfil, né? Ah, eu quero trabalhar com alguém Uhum. que faça aquele tipo de manipulação de bonecos. Eu quero trabalhar com alguém que pense em instalação. Eu quero trabalhar com alguém que pense o trabalho do ator diante de determinado assunto, enfim. Memória, questões políticas, questões de negritude. E aí vai depender do seu projeto, né? Da sua pesquisa. Uhum. E aí, só para a gente ir já quase encerrando, a Fran diz aí, ó. Importantíssimo pensar oficinas, cursos continuados do Porto no interior do estado. Ela faz uma reivindicação aí. Quer comentar alguma coisa? Não, eu concordo 100%. Por exemplo, o Gil sempre fala que ele é fruto de uma oficina que deram lá no Aracaju. Não, Aracaju não. Acaraú. Em Acaraú, isso. Carapu. Então, se não tivesse tido uma oficina curta para ele naquela cidade, naquele momento da adolescência dele, ele não tinha despertado para o teatro, né? Então, as oficinas curtas elas são muito importantes. Assim como também a Fran ressalta cursos continuados, né?
Então, como fazer dessas Uhum. experiências curtas para além, né? Então, concordo, Uhum. Fran. De fato uma questão que precisa ser trabalhado o mais rápido possível, né? Em diálogo também com os municípios, fazendo com que as prefeituras, né, se entrem, façam parte, entendam que ela tem suas funções, né? Até quando as inscrições para o laboratório? 5 de abril, 5 de abril. tudo online. Tem vários e-mails aí para você tirar dúvida. O do teatro é coordenacãolabteatro.gmail.com, mas é só seguir o Porto, que lá tem todas as informações, regulamentos e tudo. Tamo junto, tamo conectado. Aproveitar aí essa quarentena para assistir o Festival Quarentena e também para poder pensar esse projeto aí que vai ter tempo para maturar, né? Agora eu vou finalizar como tu finalizou comigo. Tá bom. O que que tu acha, então, assim, para aquela pessoa que está com desejo, com o projeto engavetado, o que que tu diria? Olha, escreva logo, troque esse texto, que eu acho uma dica que eu sempre dou como professor. Eu já fui professor de produção, né? De escrita de projeto. É você trocar seu texto com outros leitores, assim. E aí Uhum. é muito importante saber se aquele teu texto está expressando, né, o seu desejo e se está de fato se comunicando, porque ainda que você possa escrever com a sua poesia, né, ali naquele formulário, é uma ferramenta de comunicação. Então a comissão ela não necessariamente te conhece, ela não conhece o teu rolê, não sabe quais são as tuas questões, então ela vai ter aquele primeiro contato por esse projeto, né? Que pode ser um pouco mais formal, mas também não precisa ser formal, né? Então, Uhum. eu diria para você escrever, trocar com os demais colaboradores, mas também até com pessoas fora disso. Quem é teu, sei lá, tua amiga? Eu tenho uma irmã que era jornalista, eu sempre mandava coisas para ela, por exemplo. É, o meu primo que é engenheiro civil, sabe? De vez em quando eu mando coisa para ele para saber se aquela se aquela peça publicitária, se aquele texto está fazendo sentido para ele, assim. Isso é Uhum. muito simples, na verdade, que vale para qualquer edital, mas eu acho que é importante entender isso. E também perceber que lá no caso do Porto, tem um espaço que você pode anexar links. Né? Então, nesse Uhum. espaço, você pode, de fato, dar a ver coisas que um texto escrito não dá a ver. Né? Uhum. Pode colocar outros materiais, investe nesses materiais que tenham a ver com sua pesquisa, né? E manda bala, assim. Né? Não deixe para o último dia, não deixe para o último minuto. É muito importante isso. É, E, sobretudo, tem que mandar, tem que mostrar demanda, tem que tirar os projetos das gavetas, sabe? E se por acaso nesse ano específico você não tem um projeto para ser desenvolvido, vou fazer como vocês do Festival Quarentena estão fazendo. Manda um hashtag aí pro teu artista que você admira muito, pro teu colega que você admira muito e sabe que ele tem potencial, sabe que tem questão, né, para ser desenvolvida aí. É, Então, incentiva outras pessoas, compartilha informações, né? Vamos deixar de ser aquela geração de artistas que guardavam informação só para si e vamos compartilhar com todo mundo, vamos incentivar todo mundo a se inscrever. O mais importante é de fato todo mundo ter acesso. Pronto. Andrei, eu gostaria de agradecer muito, foi muito, muito gostoso esse bate-papo, é sempre muito gostoso estar contigo, conversando, se abraçando assim de longe agora, né? Mas a gente está aqui conectado. Só umas coisinhas. O Zeca disse que estava o e-mail decorado do laboratório, né? Da coordenação, e a Fran pediu para tu divulgar teu Instagram. Meu Instagram é Discreto, né? essa. Compartilhamos obras de artes, selfies e muitas coisas. Queria agradecer muito ao pessoal do Festival Quarentena. É muito importante saber que estamos juntos. Parabenizar mesmo. Imagino que esse rolê não é fácil. Tá todo mundo se inventando aí como artista digital. Então, é isso mesmo. É sobre aprender cada vez mais, aprender juntos. Queria parabenizar todo mundo. Queria dar um beijo na Joyce, que vai entrar já já. Ah, é. E dar um beijo em todo mundo aí que mandou coraçõezinhos e coisinhas lindas. Amo muito todo mundo. Ai, tô me sentindo muito influencer.
Ai! Acho que Pronto. desligou de novo. Acho que o Andrei foi um dos convidados mais amados aqui, que passou por aqui, né? Estão perguntando cadê Joyce? Já já. Joyce entra já já. Pois, Andrei, mais uma vez, muito obrigado. De fato, é muito gostoso estar contigo. Muito obrigado por ter topado essa loucura conosco, viu? Até já já. Até mais. Até já já. E vocês continuam aí com a nossa programação. Já já a gente volta.